queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, Rascunho da IBD, ou melhor. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6, lição da classe dos jovens, que tem como título geral Imitadores de Cristo, né? Nesta lição estaremos aprendendo sobre o reino de Deus, como compreender o reino de Deus, o que é o reino de Deus, o que o reino de Deus não é, ou que não é o reino de Deus, enfim. E nesta oportunidade quero apresentar aqui o título da nossa lição, que é Quem segue a Cristo compreende o reino, não é? E o texto principal diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo de número 14, verso 17. E a leitura proposta está em Lucas capítulo 17, verso 20 a 25, que diz o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. De vosão-lo-ei aqui, e ei-lo ali, e não verdes nem os sinais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu e a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia. Mas convém que ele padeça muito e seja provado por esta geração. Nós estaremos aprendendo uma lição muito importante, muito interessante dentro dessa temática, né? O que é o reino de Deus? Se nós pararmos para pensar e para fazer a tratativa do texto, nós podemos observar de forma objetiva, de forma muito clara, o quanto Deus trabalhou na igreja, e trabalhou nos tempos de Israel, e trabalha hoje com a igreja e para a igreja, não é? Nós vamos aprender um pouco sobre essa temática, sobre o reino de Deus, que vem nos falar aí de fatores muito interessantes, e o que não é o reino de Deus. O que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Então nós vamos aprender esta proposta, que muito bem elaborada pelos comentaristas, né? Foi vários comentaristas, e nós vamos aprender nesta oportunidade essa temática. Glória a Deus, ok? Então vamos lá. A palavra reino, para começar, né? A palavra reino, ela vem do hebraico, tem 5 termos em grego que vai apresentar. Por exemplo, meluká, que é uma palavra que ocorre 18 vezes. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 10, verso de número 16, até o versículo 20, 2 Samuel 16, 8, 1 Reis, capítulo 1, versículo 46, 1 Crônica 10, 14, Salmos 22, verso 28, e Isaías, capítulo de número 24, verso 12. Maleco é a palavra aramaica usada por 53 vezes para explicar isso. Malekut é a palavra hebraica usada por 75 vezes no mesmo sentido. Manlaká, que é
é uma palavra hebraica usada por 110 vezes. E Malekut é a palavra hebraica usada por 9 vezes. E Basileia, que é a palavra grega usada por 160 vezes, desde Mateus até Apocalipse, né? Ela é usada a palavra Basileia, que quer dizer reino, dentro desse sentido geral, né? Esse vocábulo é usado no Antigo Testamento para especificar alguns países ou algum país ou países sujeito ao monarca. Deuteronômio capítulo 3, verso 4, né? Ou então a fim de designar o poder, né? O governo de algum rei, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 18, verso número 8 e capítulo 20, versículo 31. Dentro do sentido religioso e espiritual há muitas verdades, há muita variedades, aliás, de sentidos. Uma questão aí a ser considerada é o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, é isso que vamos tratar nesta oportunidade, né? O reino de Deus, o reino do céu, nós temos aqui algumas características. Por exemplo, antes de tudo, nós vamos poder dizer que não há qualquer diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, né? Alguns estudiosos têm pensado na primeira tese de que essa expressão é mais abrangente, abraçando todas as inteligências criadas nos céus e na terra, ao passo que a segunda delas descrevia aí o governo de Deus em algum lugar, certo? E dentro dessa característica geral, tem muitos sentidos dentro desse conceito, né? Eu preparei aqui uma aula dentro desse conceito aqui, baseado na nossa lição, né? Quero trabalhar essa questão, tá certo? Dentro dos conceitos nós vamos aprender a criação inteira é o reino de Deus, né? Ele é o Deus dos céus, retratado em quem está sentado no trono, o governo universal, né? Isso Deus faz acerca dessas ordens celestes que o servem, aliás, 1 Reis capítulo 22, versículo 19, criando tudo e governando tudo. Salmos capítulo 33, verso número 13, e o Rei Eterno, como o Rei Eterno, Salmos 145, verso de número 13, e Daniel capítulo 4, verso 3 e 4. Então, o direito em que Deus tem de ser rei deriva-se do fato de que ele é o criador de todas as coisas. Então, sua jurisdição abrange todas as nações. Todas as nações. Em Salmos 22, 28 e Jeremias 46, 18, ele determina que deve governar toda a terra. Ele determina quem deve governar. Daniel capítulo 2, versículo de número... deixa eu me ver aqui. Daniel capítulo 2, versículo 37 e Daniel 4, 17. Ele é quem determina os sistemas, as condições e etc. O seu governo caracteriza-se pela verdade e pela retidão. Então, todo o conceito onde está Deus está dentro desses conceitos, dentro desses conceitos teocráticos, né? Depois tem a nação hebreia, que também é o reino de Deus. Primeiro, a criação inteira é o reino de Deus. Segundo, a nação hebreia é o reino de Deus, né? Depois, o reino messiânico, que era um reino profetizado pelos judeus, que os judeus esperavam, no caso, o qual, segundo a doutrina cristã primitiva, tornou-se parte do ensino sobre o milênio, né? E assim sucessivamente. Quarto conceito é o conceito geral do reino, e o reino de Deus pode indicar salvação, ok? O reino de Deus pode indicar salvação, tá certo? Então nós vamos trabalhar em cima dessa proposta bíblica, dentro dessa proposta bíblica, né? Então o reino de Deus é basicamente o domínio, né? É o reinado ou soberania de tudo, de Deus, tudo, sobre tudo. Doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia como um todo, ou seja, por isso é preciso entender essa expressão reino de Deus. Traz um conceito bastante amplo, cujo significado é esse sentido deve ser compreendido à luz do contexto das Escrituras, ok?
Então, é bem mais... O comentarista trouxe aqui o que é o reino de Deus, está escrito assim. Primeiro tópico, o que é o reino de Deus? Segundo tópico, o que não é o reino de Deus. E o terceiro tópico, vivendo o reino de Deus. A simplicidade do Evangelho, o reino de Deus é uma experiência simples e descomplicada, nunca simplória, franqueada a todos os filhos e os filhos de Abraão. Nas palavras de Jesus, o ingresso no reino de Deus está disponível para todos, né? Jesus sempre fez a transmissão do Evangelho, sua experiência essencialmente é acessível a todos. No segundo subtópico, miserável condição dos fariseus. Então, os fariseus já queriam contestar isso. Agora e o porvir, o reino de Deus. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discursos de Cristo, né? É uma realidade encarada e já vivenciada hoje, nos dias de hoje. Então, o incrédulo passa mal. O incrédulo passa mal, né? Muito bem, isso norteia assim dentro do conceito da desobediência, né? Da desobediência é um problema, não é? Eu tenho aqui o dicionário teológico, deixa eu ver onde eu deixei. Seria interessante usar ele aqui, que também é um pedido da nossa lição, né? Deixa eu ver se eu acho um pouquinho de paciência aqui. Né? O comentarista usa, né, essa questão na página 318. Ele vai usar o reino de Deus aqui. Isso. O comentarista ele vai usar esse dicionário aqui para fazer o primeiro subsídio aqui. Inicia o tópico fazendo a seguinte pergunta: o que é o reino de Deus? Né? O que é o reino de Deus? Esta é a pergunta. O que significaria o reino de Deus? Né? Então estou trabalhando aqui sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Né? Então nós vamos continuar. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, né? Como no Novo também. A mensagem do reino de Deus desenvolve-se de uma forma mais ampla, né? E muito clara, sendo o tema mais frequente a pregação de Jesus. Né? Jesus ele aparece de forma contínua dentro dos conceitos do reino de Deus. Isso é um fato, né? Nós podemos observar que dentro desses conceitos do reino de Deus, nós vamos ver todo o conceito sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Então nós vamos trabalhar essa questão aí sobre o reino de Deus, tá bom? Muito bem. O reino dos céus, o reino de Deus e o reino dos céus. Algumas pessoas tentam aplicar significado diferente a designações como reino de Deus e reino do céu, mas um estudo bíblico baseado sobre os temas claramente que não há qualquer diferença entre as duas expressões. Vamos observar dentro da Bíblia que não há diferença sobre as duas expressões. O reino dos céus aparece 34 vezes só no Evangelho, no livro de Mateus, né? Só no livro de Mateus vai aparecer. Por exemplo, o reino de Deus no latim é regnum, computo de todo, regnum, que é computo de todas as nações, de todas as bênçãos, promessas, né? Aliança todo-poderoso de conformidade com seus conselhos, né? Então ele dentro dos seus conselhos, ele destinou aos que recebem a Cristo. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado de imensurável bem-aventurança. O reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço e nem pelo tempo. O reino de Deus é em ação, operando em favor de que estão de herdar a vida eterna. E o reino dos céus? O reino dos céus é o estado celestial,
cujo governante máximo é Deus, e nessa perspectiva, o reino dos céus faz parte do reino de Deus, ou seja, é mais um lugar em que é mais um lugar que Estado, não é? É mais instituição da eternidade, é o lugar para onde vão as almas dos bem-aventurados. É ainda a Nova Jerusalém, magistralmente descrita em Apocalipse 21. Então podemos observar que não tem diferença sobre esses dois lugares, né? Só para dar um destaque. Além disso, várias passagens de Mateus da designação do reino dos céus e os textos paralelos que encontramos em Marcos, Lucas e João, eles usam a designação reino de Deus. O próprio Mateus usou duas vezes, duas expressões juntas, de formas intercambiáveis. Mateus 19, capítulo 23 e capítulo 19, versículo 23 e 24. Portanto, as designações reino de Deus, ou reino dos céus, ou simplesmente reino, são sinônimas, conforme Mateus capítulo 5, verso 3, e Lucas capítulo de número 6, verso 20. Há sugestões muito usadas para explicar o motivo do qual Mateus usa o reino dos céus, como em preferência, no caso, o reino de Deus. Esta explicação diz que Mateus usa a expressão reino dos céus porque ele era judeu, escrevendo para os judeus. Os judeus tinham como costume usar o nome de Deus, ao menos possível, por tê-lo como sagrado. Em Mateus, ele respeitou a tradição, falou do reino dos céus. Por outro lado, a expressão reino dos céus talvez não fosse tão inteligível assim para os judeus, para os gentios, quanto o reino de Deus. Então, por ser isso, Marcos e Lucas e João, ele usa a expressão reino de Deus, reino dos céus. Ele usa a expressão reino de Deus em vez de reino dos céus. Então, esse é um comentário importante, uma observação importante que devemos fazer. Então, Mateus falava reino de Deus, porque ele tinha reino dos céus para tentar limitar, está citando o nome de Deus o tempo todo. E assim sucessivamente. Podemos observar que dentro dessa proposta aludida dentro do texto, já o reino de Deus é um significado restrito, que fala de tudo que envolve a ação soberana de Deus na redenção do seu povo. Isso inclui o conceito do reino de Deus, a obra de Cristo, a realidade presente da igreja, as bênçãos da salvação, a consumação de todas as promessas na bem-aventurança, a bem-aventurança eterna no reino, no universo redimido. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, engloba tudo isso aí. Dentro desse sentido possível, no sentido é impossível desassociar a ideia de salvação do conceito do reino de Deus. A entrada do reino de Deus expressa justamente a realidade do ser redimido. No tópico 2, nos diz assim: porque o reino de Deus, porque não é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Vivemos tempos difíceis, em época que muitos... na verdade, o comentarista faz aqui o comentário, mas ele não resolve o problema que não é o reino de Deus. Vamos tentar aqui ajudar a elucidação, porque se o aluno for ver, ele vai dizer: vivemos tempos difíceis, que é época muitos desentendimentos, assim como nos dias atuais. Paulo enfrentou conflitos, intolerantes, Roma e tal. Então os romanos são apresentados um enorme alvoroço se originou entre aqueles irmãos. A carne de todo o problema, o cerne, aliás, de todo o problema era um debate a respeito da obrigatoriedade da observância das prescrições dialéticas pelos cristãos não judeus. A parte da igreja em Roma entendia-se que era necessário abster-se da ingestão da carne por questões cerimoniais. Então, na verdade, não se resolve muito o que ele não resolve aqui. O reino não deve sofrer, jamais torna-se imprescindível o supérfluo. Então, ele vai usar Paulo aqui dentro desses conceitos. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, deixa eu ver aqui na página 1544, deixa eu ver se procede. Página 1544. 1544.
46, 44. Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, assim, o material não é espiritual. Jesus, no sinal da natureza do reino de Deus, é espiritual, não, e não material, nem política. O reino de Deus não é material nem política. O reino de Deus não vem com aparência exterior, vem como poder, nem com poder político terrestre, né? Então aqui o comentarista faz suas observações, ok? Muito bem. Então, que dentro desse conceito do reino de Deus, dentro desse ideal, apesar de Deus governar todo o universo de forma sobrenatural, ou seja, sobrenaturalmente em torno por causa do pecado, por causa do pecado, a humanidade caída se recusa a reconhecer o governo de Deus, desde o início da história do mundo. Agora vem as anomalias de pensamentos totalmente que eles chamam de progressista. Não sei se mudar idioma e fala vira tonto. Quem faz isso vira tonto, ficou tonto, porque o nosso idioma não precisa ser alterado para tonto, se precisa melhorar tudo nessa vida, precisa melhorar, mas retroceder não é? Então precisamos ter cuidado com tudo isso aí. Desde o início da história do mundo, os ímpios têm se levantado em rebelião contra o reino de Deus. Mas isso um dia isso chegará ao fim. O reino de Deus durará para sempre. Toda ocasião, oposição dele cairá em ruína, né, como já foi em impérios passados. Então, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, tudo isso envolve um longo processo, né, histórico, né. O compromisso com o reino de Deus foi primeiramente segurado na linhagem piedosa de Sete, que culminou na obediência de Noé. Depois, um novo estágio, né? Ele foi mantido com Abraão e sua descendência. Então, é possível dizer que o Antigo Testamento é a revelação de Deus. Dizer que no Antigo Testamento a revelação de Deus limita-se ao povo judeu. Enquanto isso, as demais nações estavam em trevas, né? Em completa rebelião. Essa visão não é verdade, porque a Bíblia diz que é para todos, né? Principalmente Deus dá a oportunidade para que todos confessem, que todos conheçam, que todos compreendam tudo isso, né? Mas aí havia um propósito muito amplo. O reino de Deus não haveria de ficar restrito apenas ao povo de Israel. Aquele era somente um estágio temporário, né? Que daria lugar a um novo estágio, um estágio final, superior do reino de Deus. Por isso os profetas profetizaram sobre a expressão reino de Deus, sobre toda a terra, sobre os judeus, gentios que haveriam de se juntar, né, para rendição e obediência ao Deus, ao Senhor, Criador de todas as coisas, cujo reino jamais terá fim. Vejamos isso em Gênesis 17, versículo 17 a 20, Gênesis 18, versículo 18 e 1 Crônicas 16, 23 a 36, o salmista no Salmo 67, verso 97, e Isaías 52, 7 a 15, Malaquias no seu capítulo 4 e Romanos, Paulo falando aos Romanos capítulo 4, verso 13 a 17. Então, quando Cristo encarnou-se neste mundo, ele inaugurou um estágio final do reino de Deus. Ele é o Messias davídico, ele é o rei escolhido que trouxe o reino de Deus à terra, né? Então, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, entenda que Cristo encarnou nesse mundo, ele inaugurou o estágio final do reino de Deus, porque ele é o Messias davídico, ele é o rei escolhido que nos trouxe o reino de Deus à terra de uma forma inédita. Por isso, João Batista, o arauto, disse assim: o próprio Jesus anunciava firmemente o reino dos céus havia chegado, trazendo juízo sobre a terra. Mateus capítulo 3, versículos de número 2 a 13 a 12 e Mateus 4, verso 17. Mas fica claro que o reino de Deus se desenvolve de forma tal que alcança o seu cumprimento
pleno na consumação dos séculos, né? Tem um livro da CPAD, Plano de Vida através dos séculos, ele deve estar aqui atrás, obviamente, muito interessante para você entender um pouco esse conceito, uma obra interessante da nossa CPAD, ok? Os aspectos do Reino de Deus. Qual é o aspecto do Reino de Deus, né? Considerando a ideia de que a revelação e o desenvolvimento progressivo do Reino dos céus ao longo dos tempos, podemos dizer que a Bíblia expõe o Reino de Deus nos dois aspectos, o presente e futuro. Então nós vamos ver esses dois aspectos agora. O aspecto presente do Reino de Deus. Nesse aspecto presente, nós falamos do Reino de Deus em seu prosseguimento atual na igreja. Esse aspecto, segundo William Hendricks, né, comentarista, um dos melhores que temos, dos comentários muito bom, fala do Reino de Deus como sendo o domínio do Senhor reconhecido no coração ativo da vida do seu povo. Então, esse conceito envolve as bênçãos da salvação para aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, né? Os cidadãos do céu são aqueles que foram arrancados do reino das trevas para o reino de Cristo, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Também é verdade que o reino de Deus desenvolve de uma forma misteriosa durante o Evangelho, durante a era do Evangelho. Mateus capítulo 13, verso 19 a 52, e coaduna com Marcos capítulo 4, versículo número 30. Nesse aspecto presente, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre nós, entre vós. Lucas capítulo 17, no seu verso de número 20 a 21. Então aqui, através de uma vida de testemunho, a igreja é chamada a tornar visível o reino de Deus. Além disso, os milagres de Jesus, operados pelo poder do Espírito Santo, serviam como evidência da chegada do reino de Deus. Em Mateus capítulo de número 12, no seu verso 28, nos dá essa informação muito clara. Portanto, o reino de Deus, nesses últimos estágios, o aspecto presente, falei do aspecto futuro e agora o aspecto presente, foi inaugurado por Cristo, conforme Mateus 2, versículo 2, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35, Mateus 27, versículo 11, Marcos capítulo 15, verso 2, Lucas capítulo 16, versículo 16, Lucas 23, 13 e João capítulo 18, versículo 37. O Evangelho Sinótico combina de forma cabal com esse conceito do Cristo, né? Sobre o reino de Deus, né? E esse estágio do aspecto presente, ok? Então, agora ele está em pleno andamento na igreja, conforme vemos Mateus 24, verso 14, Romanos capítulo 14, verso 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 4, verso 19 a 20, e Colossenses capítulo de número 4, verso de número 11, né? Então, esse é o aspecto do reino presente. Agora vamos falar do aspecto do reino futuro, né? O reino continua, o reino de Deus continua em progresso contínuo, né? Progredindo constantemente até alcançar sua manifestação final e plena, que quando Cristo voltar em glória, sim, um certo aspecto do reino de Deus já está aqui, mas num outro aspecto ele ainda virá, né? Então, o aspecto presente, beleza, mas tem um aspecto futuro, que é o que estamos falando agora. Então, por isso Jesus Cristo fala do reino como uma herança que está preparado para os santos. Então, o reino de Deus é esse último estágio presente, estende-se a todos os povos, nações, e em breve será a sua consumação, não é? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50 a 58, Apocalipse 11, versículo 15, e o dia que isso acontecerá, será decretado toda pelo próprio Deus, mas é desconhecido dos homens. Em Atos capítulo 1, verso 17, quando o reino de Deus for consumado, vindo toda a sua plenitude, aí a vontade divina será obedecida de forma perfeita no universo redimido. Então, nesse dia, se dará o cumprimento final da oração ensinada por Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, né? Toda a oposição ao perfeito, sábio e santo conselho de Deus desaparecerá, né? Porque está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então,
O reino de Deus fala sobre a sua própria mensagem. No seu comentário, William Hendrick, ele sintetiza o conceito bíblico do reino de Deus no ensino de Jesus, de forma bem didática. Ele fala: o reino de Deus é o domínio e a soberania reconhecida de Deus, né? Em Mateus capítulo 6, verso 10, o reino de Deus envolve a completa salvação. Em outras palavras, o reino de Deus inclui as bênçãos materiais e espirituais que acontecem quando Deus é reconhecido e obedecido como o rei do nosso coração. Mateus 10, versículo de número 25 a 26. Mateus 10, 25 e 26. Então, a igreja é a comunidade de pessoas cujos corações Deus é reconhecido como rei. Então há um sentido específico. E também o reino de Deus também fala da bem-aventurança eterna, ou seja, fala da vida de um novo céu, de uma nova terra com toda a sua glória. Então esse sentido futuro do reino de Deus que expressa a realização final do poder de Deus para a salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Teríamos muita coisa para falar, mas quem é do Jardim das Nações, em breve estaremos ensinando sobre essa temática, tá certo? Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, na próxima lição estaremos estudando sobre a fidelidade, tá certo? Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.